que é de interesse na física, porque tem muita aplicação, né? Essa parte de ondas aqui, ela está presente no cotidiano aí de diversas formas. A gente fala muito em onda eletromagnética, né? Tudo que a gente usa hoje em dia é... Ó, tem gente pedindo para entrar. Então, tudo que a gente usa hoje em dia tem onda, né, associado à onda eletromagnética, ou então onda mecânica na forma de som. Então, a gente vai entender ao longo desse módulo 1 aí, um pouquinho como é que funcionam as ondas, né? E o que a gente conhece sobre ondas aí na física. Só que, para isso, a gente precisa discutir aqui um assunto que é preliminar, né? Que é pré-requisito, que é essa coisa de movimento harmônico simples, tá? Então, a aula de hoje a gente vai discutir o que é o movimento harmônico simples, e aí, pelo menos até o final da aula, a gente vai entender por que a gente discute esse assunto antes de entrar no que a gente pretende mesmo, que é a discussão sobre ondas. Tá? Então, o que é um movimento harmônico simples? Né? Você tem um objeto conectado a uma mola, ou qualquer objeto que possa, né, realizar uma força do tipo elástica, né? Esse objeto, se ele estiver aqui, olhando para essa figura que a gente tem desenhado, quando esse objeto está colocado exatamente nessa posição, essa mola está relaxada, né? Ela está livre. E daí, se eu pego esse objeto e puxo até um certo ponto, pode ser esse ponto A aqui, por exemplo, e solto, aí essa mola e esse objeto eles vão ficar no movimento repetitivo, né? No movimento periódico. Essa mola esse objeto ele ficou oscilando entre essa extremidade A e essa extremidade B, tá? Esse movimento ele está sob a ação de uma força que a gente chama de força restauradora. Então, o que é uma força restauradora? Vocês estão vendo aí no slide, né, essa expressão em azul aqui. Você tem uma força, né, esse F representa a força, e aí essa expressão matemática que está aqui diz de que maneira que a força restauradora ela é, né, representada. Então, você tem uma constante, essa constante K aqui está associada ao material de que a mola é feita, e esse X diz respeito ao deslocamento que esse objeto tem em relação à posição de equilíbrio. Tá? Então, essa força aqui ela é dita restauradora, porque se você olhar para essa expressão, ela está sempre fazendo com que o objeto tenda a retornar para a posição de equilíbrio. Ó, essa constante K é um número positivo, tá? Associado ao material de que a mola é feita. Esse X é a distância que separa o objeto da posição de equilíbrio. Então, se eu estou aqui dessa posição 0 para a direita, eu tenho valores positivos para x, tá vendo? Da posição 0 para a direita, eu tenho valores positivos para x. Como a constante k ela é positiva, então essa constante k vezes esse número x é um número positivo, com esse sinal de menos, você tem aí um valor negativo. Tá? Então, se eu puxo o objeto do 0 para a direita, essa força que está agindo nesse objeto está apontando no sentido oposto a esse vetorzinho x aqui que está escrito na minha expressão. Então, o que essa força está fazendo? Está fazendo com que o objeto seja empurrado para a posição de equilíbrio, né? Enquanto o objeto está ocupando aqui posições positivas, essa força F vai estar empurrando o objeto, fazendo com que ele tenda a retornar para a posição de equilíbrio. Aí, uma vez que o objeto ocupa a posição de equilíbrio e passa para esse lado negativo de x, ó, se você olhar da posição 0 para a esquerda, você tem valores negativos para o x, né? Então, esse x aqui, ele assume valores negativos, tá? Então, quando você pega um x negativo e multiplica por uma constante k positiva, dá um resultado que é negativo, né? Com esse sinal de menos, isso tudo fica positivo. E aí, então, quando o objeto passa, né, da posição de equilíbrio para a esquerda, a força que essa mola vai estar aplicando nesse objeto agora é uma força positiva, ou seja, aponta no sentido positivo do eixo x, né, para frente, digamos assim, né, para a direita. Então, o que essa força está fazendo é o seguinte: quando o objeto está para a direita
da posição de equilíbrio, a força está puxando o objeto para a esquerda. Agora, quando o objeto está à esquerda da posição de equilíbrio, a força vai estar empurrando o objeto para a direita. Então, isso é uma força restauradora. Ela está sempre agindo no sentido de fazer o objeto retornar aí para a posição de equilíbrio, que é onde está marcando essa posição zero. Tá? Então, o que é um movimento harmônico simples? É um movimento de um objeto que fica oscilando entre dois extremos sobre a ação de uma força restauradora. No caso do movimento harmônico simples, essa força restauradora tem essa cara aí, tá? Ela é proporcional ao deslocamento x, tá ok? Então, essa é a definição aí mais conceitual, né, do que é o movimento harmônico simples. A gente estuda o movimento harmônico simples antes de entrar, né, na discussão de ondas, como a gente vai ver mais à frente, porque o movimento harmônico simples é uma fonte, é uma forma de você produzir ondas, uma onda do tipo onda harmônica, que a gente vai estudar com um pouco de detalhe daqui a pouquinho, de repente na próxima aula, tá? E aí esse movimento harmônico simples, ele tem algumas propriedades, né? Então, quais são as propriedades aí que a gente precisa conhecer, né, que são importantes a respeito desse movimento? Ó, o movimento ele tem uma amplitude, tá? O que é a amplitude? Vamos voltar aqui para a figura. A amplitude é a distância que separa essa posição de equilíbrio do ponto mais distante da posição de equilíbrio que o objeto pode ocupar, tá? Então, aqui no caso desse exemplo que está na nossa figura aí, a amplitude é essa distância A, que separa aí o extremo do movimento da posição de equilíbrio, tá? Então, se a amplitude é A, ele desloca A para a direita e desloca A para a esquerda, né? Então, ele fica oscilando entre menos A e mais A. E aí, a amplitude é a distância, né, que separa cada extremidade dessa da posição de equilíbrio, tá? Essa é a primeira propriedade importante dos movimentos harmônicos simples. A segunda propriedade importante do movimento harmônico simples é o fato que ele tem um período, né? O movimento ele é periódico, ou seja, ele se repete em intervalos de tempos iguais, tá? Então, digamos que o movimento tenha começado exatamente nessa posição A aqui. Tá? Eu puxei a mola até a posição A, e aí, a partir do momento que eu coloquei o objeto nessa posição A, eu liguei o cronômetro, soltei o objeto para se mover sobre a ação da mola. O período é um intervalo de tempo que leva, né, o movimento desse objeto sair da posição A, ir até a posição B e retornar para a posição A. Tá? Ou seja, é uma repetição completa, né, de um movimento aí que vai ficar se repetindo, né, ao longo do tempo. Tá? Isso é o período. Então, o período é um intervalo de tempo que leva para ele dar uma volta completa, para ele dar uma oscilação completa aqui ao longo do deslocamento aí do eixo X. Tá? A frequência é o número de oscilações completas que o corpo realiza por unidade de tempo, por exemplo, por segundo. Tá? Então, a frequência ela é usualmente representada pela letra F, o período, geralmente, a gente representa pela letra T maiúsculo, tá? E, no caso, a frequência é o número de oscilações completas que o objeto faz aqui por segundo, tá? Então, digamos que esse objeto aqui, de massa M, se desloca da posição A para a posição B até a posição A de novo, 20 vezes em 1 segundo. Então, a frequência desse objeto é 20. É o número de repetições que ocorre, né, em um certo intervalo de tempo aí de 1 segundo. Tá? Então, período é um intervalo de tempo que dura uma repetição e a frequência é o número de vezes, né, o número de repetições que ocorrem por segundo. Tá? Então, se a gente observar bem, essas duas propriedades aqui, o período e a frequência, por definição, elas são inversas uma da outra, né? O período é o intervalo de tempo para uma repetição acontecer. A frequência é o número de repetições que acontecem por segundo. Tá? Então, por essas definições, a gente tem que o período T e a frequência F são inversas uma da outra. Tá? Ou seja, a frequência ela pode ser dada como 1 sobre T, o inverso do período. Tá? Isso aqui, 1 sobre T, F igual a 1 sobre T, né, equivale a você ter essa expressão aqui, né? F vezes T
T vezes F igual a 1, né? Só passar o T para lá multiplicando, então F vezes T dá 1, tá? Então, período e frequência são características aí importantes do movimento harmônico simples, tá? E esse conceito de período e frequência, a gente vai usar muito quando a gente estiver lá estudando as ondas, né, propriamente dito, tá? Então, sobre a unidade de frequência, o que a gente sabe? Ó, por definição, a frequência é o inverso de um período, tá? O período, no Sistema Internacional de Unidades, né, é medido em segundos, porque é um intervalo de tempo. O período é um intervalo de tempo, a gente mede intervalo de tempo em segundos. Então, a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades é 1 sobre S, 1 sobre segundo. Tá? O segundo elevado a menos 1, né? Que a gente chama de Hertz. Então, se você tem um fenômeno periódico aí, que tem uma frequência de 1 Hertz, significa que esse fenômeno periódico ele se repete uma vez a cada segundo. Tá? Você tem um fenômeno periódico de 60 Hz de frequência, significa que ele repete 60 vezes a cada segundo. Tá? Então, a frequência e o período têm essa relação entre um e o outro aí. A unidade de período é segundo, a gente mede período, né, em segundos, e a frequência a gente mede em hertz, inverso de segundo. Tá? Para isso ficar um pouco mais claro, né, numericamente, tem aqui uns exemplos bem simples para a gente entender melhor esses conceitos aí de período e frequência. Tá? Então, diz o seguinte, ó, em uma experiência com o sistema massa-mola, sistema massa-mola é aquela figura que a gente viu ali anteriormente. Tá? Verificou-se que o objeto oscilante, saindo de um ponto extremo mais A, deslocava-se até menos A e retornava mais A 20 vezes em 10 segundos. Tá? Então, vamos olhar lá para a nossa figura, para a gente entender o que está dizendo ali. Ele começou o movimento daqui, do ponto mais A, foi até menos A e retornou para mais A 20 vezes em 10 segundos. Tá? Então, qual é o período desse movimento harmônico simples? O período é um intervalo de tempo que leva para dar uma única repetição. A gente está entendendo aqui do enunciado que ele dá 20 repetições em 10 segundos. Então, se eu quero saber qual é o intervalo de tempo que ele leva para dar uma única repetição, eu pego esse intervalo de 10 segundos e divido por 20, né? Então, o período T é 10 sobre 20, 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, tá? Então, o período desse movimento harmônico simples aí é um período de meio segundo, tá? E a frequência? Qual é o número de vezes que o fenômeno, né, que a oscilação ocorre por segundo? Agora eu quero descobrir o inverso, né, dessa quantidade aqui. Eu não quero mais saber qual é o tempo que leva uma única oscilação. Eu quero saber quantas oscilações acontecem em 1 segundo. Tá? Então, a frequência é: pegue o número de oscilações que ocorre e divide pelo intervalo de tempo correspondente. Tá? Então, se ele dá 20 oscilações completas em 10 segundos, eu pego 20 e divido por 10, isso dá para mim a quantidade de oscilação completa que ele vai dar em um único segundo. Tá? Então, vocês estão vendo que período e frequência, ó, são inversos um do outro. O período é 10 sobre 20, a frequência é 20 sobre 10. Então, toda vez que você pega o período e multiplica pela frequência, tem que dar 1, né? 10 sobre 20 vezes 20 sobre 10, dá 200 em cima, 200 embaixo, 200 sobre 200 é 1. Então, vale sempre essa regrinha aqui, ó. Período vezes frequência dá sempre 1. Tá? Então, a frequência aí, nesse caso, é 20 sobre 10. 20 sobre 10 é 2. Então, ocorre 2 oscilações por segundo. Ou seja, a frequência é uma frequência de 2 Hz. Tá? São 2 oscilações completas a cada segundo. Isso indica que uma oscilação completa leva meio segundo. Tá bom? Aí, sobre essa questão do período, da frequência, né, do movimento no sistema massa-mola, o que se sabe, o que se conhece da aplicação das leis de Newton, é que o período de uma oscilação no sistema massa-mola depende só dessa constante K, da mola, e da massa que está oscilando. Tá?
Então, de que maneira que esse período depende dessas duas quantidades? Ó, se a gente aplicar aí as leis de Newton, né? Vocês aprenderam lá na Física 1, o resultado que você obtém da aplicação das leis de Newton para esse sistema massa-mola, você quer determinar o período do sistema massa-mola, a partir da segunda lei de Newton, você obtém esse resultado aqui. Tá? Então, o período de uma oscilação do sistema massa-mola é 2π vezes a raiz quadrada de m sobre k. O que é o m? O m é a massa que está oscilando. O k é a constante da mola aí, que depende do material de que a mola é feita. Tá? Então, esse k, por exemplo, se você tem uma mola que é muito dura, né? Uma mola difícil de você deformar ela, né? De esticar ou de comprimir, então esse k tem um valor alto. Agora, se a mola é uma mola mole, uma mola que você puxa, ela vem com facilidade, esse K tem um valor baixo. Tá? Então, essa constante K aqui diz respeito aí às características da mola. Você tem uma mola mole, o K é baixo. Você tem uma mola dura, né, esse K é alto. Tá? E M é a massa em quilogramas aí do objeto que está oscilando. Então, você observa o seguinte, esse período aqui, ó, ele não depende da amplitude do movimento, tá vendo? Isso é uma característica interessante que é contraintuitivo, né? O que quer dizer isso? Por que isso é estranho, né? Se a gente for, de novo, ali olhar para nossa figura, né? O que aquela expressão para o período está dizendo é que esse sistema massa-mola aqui, o período de oscilação, ou seja, o tempo para completar uma oscilação, não depende dessa amplitude A aqui do sistema massa-mola. Se eu puxo essa mola até a posição A e solto, ou se eu puxo essa mola até a posição 2A, ou 3A, ou 4A, não importa, o tempo que leva para uma oscilação completa acontecer é sempre o mesmo, porque a mola, o valor do K não muda, e a massa também continua sendo a mesma. Tá? Então, esse período aqui para o sistema massa-mola, ele não depende da amplitude do movimento, tá vendo? Isso é bem contraintuitivo, é um resultado que contraria aí o que a gente espera, né, em princípio, né? Você pode ter 1 metro de amplitude ou 10 metros de amplitude, o intervalo de tempo que leva para uma oscilação completa acontecer é sempre o mesmo, né? Se você não mudar a mola e nem o objeto que está oscilando. Tá? Na verdade, você pode até mudar a massa e a mola, desde que essa razão, M sobre K, fique sempre igual. Tá? Aqui tem uns exemplos aí para discutir essa expressão. Ela diz o seguinte, ó, se a experiência do exemplo 1 for realizada com uma mola, né, se a experiência do exemplo 1 fosse realizada com uma massa 4 vezes maior, qual seria o novo período, né? Então, você tem essa expressão, o período é 2π vezes raiz quadrada de m sobre k. Se você pega essa massa m e multiplica ela por 4, o que vai acontecer com o período? De que maneira que esse período vai mudar? Ó, se a gente observar aqui que a massa está dentro de uma raiz quadrada, né? Se eu multiplico a massa por 4, então raiz quadrada de 4 é 2, então o que vai acontecer é que esse período vai ser dobrado. Ele vai ser multiplicado por 2. Tá? Então, o período do sistema massa-mola, aí, se eu pego uma massa 4 vezes maior, o que acontece com o período é que ele é multiplicado por 2. Então, se você tinha aí um período de meio segundo, você multiplica essa massa por 4, o novo período passa a ser 1, né? 2 vezes meio. Tá? Agora, se você pegar essa constante K aqui da mola e mudar, né? Ou seja, se você troca a mola por uma mola mais dura, que tem uma constante K 4 vezes maior, né? O que vai acontecer é que o período vai ser dividido por 2, porque a constante K da mola está no denominador aqui da fração. Né? Então, se eu multiplico essa mola por 4, por exemplo, o que vai acontecer é que o período é dividido por 2, né? Daí 0,5 por 2 dá 0,25. Tá? Então, essa é a regra para o período de um sistema massa-mola. Da onde que vem essa expressão? Vem da aplicação aí da segunda lei de Newton para esse sistema massa-mola.
A gente pode fazer isso aí depois, nessa conta, quando a gente for fazer exercício, provavelmente na próxima aula, tá? Um outro exemplo de movimento harmônico simples, né, diferente do sistema massa-mola, é o pêndulo, tá? O pêndulo simples. Então, você tem aqui uma cordinha ligada a um objeto massivo, né, um objeto que tem massa. Se você deslocar esse objeto da posição de equilíbrio, ele vai ficar oscilando ali, né, entre dois extremos, né, em torno da posição de equilíbrio. Esse movimento aqui caracteriza um movimento harmônico simples. Se esse ângulo aqui de deflexão for um ângulo pequeno o suficiente, tá? Então, esse movimento aqui, se você olhar o movimento que essa bolinha está fazendo, esse movimento é um movimento aí aproximadamente harmônico simples, tá? Quanto menor for esse ângulo, mais exato, né, é a comparação desse movimento com o movimento harmônico simples, ok? E aí, para esse caso, a aplicação da segunda lei de Newton leva a esse resultado aqui para o período do movimento. 2π, raiz quadrada de L sobre G. Tá? Esse L é o comprimento do fio. Esse comprimento aqui, tá? E o G é a aceleração da gravidade, vale aproximadamente 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, você observa que o período de oscilação no sistema aqui, que é o pêndulo simples, também não depende da elongação, né? Ou seja, da amplitude do movimento. Você pode puxar um pouquinho mais ou puxar um pouquinho menos. O período, né, que é o tempo que leva para completar uma oscilação, não depende da amplitude. Que a amplitude não aparece nessa fórmula, tá vendo? Aqui só o que interfere no valor do período é o comprimento do fio, tá? O G é a aceleração da gravidade, né, que é constante. Então, a única coisa que interfere no período aí do movimento harmônico simples, aí do pêndulo simples, é o comprimento L desse fio aqui, tá? A massa M também não interfere, né? Não aparece massa M aqui nessa expressão. Daí aqui tem um exemplo, tipo aquele que eu comentei anteriormente ali para o caso do sistema massa-mola, né? Digamos que você tenha um período de um sistema pêndulo simples aí que tem período 0,6 segundos. Se eu pego esse fio e multiplico ele por 9, o que vai acontecer com o período, né? O período vai ser multiplicado por 3, porque o comprimento L está dentro da raiz quadrada, a raiz quadrada de 9 é 3, então se eu multiplico esse L por 9, o período ele é multiplicado por 3. Então, se você tem um período de 0,6 segundos, ao pegar o fio e multiplicar ele por 9, né, aumentar bem o tamanho do fio, o que vai acontecer com o período é que ele vai ser multiplicado por 3. Então, 0,6 vezes 3, 1,8. Tá? E aí aqui tem uma pergunta, né, que é um exercício aí para vocês treinarem, né, essa fórmula. Tá? Qual deve ser o comprimento L para que o pêndulo tenha valor de 0,6 por período? Né? Qual é o comprimento L? Voltando aqui para a nossa expressãozinha. Vocês podem fazer essa conta aí depois com calma, para entender essa expressão. Qual que é o comprimento L que o pêndulo precisa ter para esse período aqui valer 0,6? É só substituir os dados, né? No lugar de π, você coloca aí o valor aproximado. Aqui eu já coloquei bem aproximado, né? Em vez de 3,14, como é comum, deixei aí π igual a 3, tá? Para ficar mais fácil a conta. E o G vale 10. Então, substitui 3 aqui, substitui 10 aqui. Aqui o período é 0,6. Quanto que deve valer esse comprimento L, né, para o período ser 0,6? Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem aí para treinar. Tá? Tá, agora a gente vai entrar aqui num ponto que acaba sendo uma análise um pouco mais complexa, né, desse movimento harmônico simples, que é a determinação de uma função horária para a posição. Né? A gente sabe, vou voltar lá na figura do sistema massa-mola,
vocês quiserem falar alguma coisa aí, pode me interromper, tá? Eu vou falando rápido aqui para dar tempo de falar tudo que eu pretendo aí na aula, nesse tempo de 45 minutos, uma hora. O que a gente vai fazer agora, a gente já entendeu aí o conceito de período, frequência e tal, são ideias relativamente simples, né? O que a gente vai fazer agora é determinar uma função horária para esse movimento harmônico simples aí. O que é uma função horária? Uma função horária é uma função que depende do tempo, tá? Então, eu tenho aqui uma variável x, né? Vamos supor que eu coloque o meu objeto para se mover a partir da posição A. Quando eu solto esse movimento e deixo o tempo passar, conforme o tempo passa, esse bloco ele vai estar ocupando posições diferentes aqui sobre essa linha reta, né? Entre o extremo mais A e menos A. Tá? Uma função horária é uma função, né, uma regra, que dado o instante de tempo desse movimento, né, você consegue determinar qual é precisamente a posição que esse objeto vai estar ocupando. Tá? Então, vamos supor, você tem lá uma função horária para o movimento desse sistema massa-mola. Se você joga um instante de tempo meio segundo, o objeto está ocupando aqui a posição de equilíbrio da mola. Se eu jogo um outro instante de tempo, ele vai estar ocupando uma outra posição. Então, uma função horária é isso, é uma regra que você joga dentro da regra ali um instante de tempo, e aí aquela regra retorna para você qual é precisamente a posição que esse objeto vai estar ocupando naquele instante de tempo que você escolheu. Então, isso é uma função horária. Tá? A gente pode determinar a função horária para esse movimento periódico fazendo a análise da segunda lei de Newton. Tá? F igual a ma. O problema da análise da segunda lei de Newton para a determinação dessa função horária para a posição aí é que ela vai cair numa equação diferencial. Tá? Uma equação diferencial é uma coisa que vocês provavelmente ainda não aprenderam. É um assunto lá do cálculo, vocês vão aprender uma hora ou outra aí, tá? Onde você resolve equações envolvendo derivadas e tal. Como vocês não aprenderam ainda a resolver, né, equações diferenciais, então a gente vai atacar esse problema aí de determinar a função horária, não pela equação diferencial, mas pela analogia que a gente pode fazer desse movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme, tá? Então vamos voltar lá para aquela figura lá que eu mostrei ainda há pouco. Então aqui você tem, né, um objeto hipotético realizando um movimento circular, tá vendo? Ele está realizando um movimento circular. A projeção desse movimento, dessa bolinha vermelha, na horizontal, aqui nessa linha reta, essa projeção ela está realizando um movimento harmônico simples. Tá? Então é o seguinte, essa bolinha vermelha ela gira nessa circunferência, a sombra que ela faz no chão, aqui no eixo X, essa sombra realiza um movimento harmônico simples. Fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quando essa bolinha vermelha está passando aqui pelo ponto alto, né, indo nessa direção, o objeto que está aqui sombreado aqui na horizontal está se deslocando em linha reta para cá. Né? Quando a bolinha passa para baixo e volta para a posição original, lá, posição inicial, essa bolinha preta ela começa a retornar. Então, essa bolinha preta ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, conforme essa bolinha vermelha hipotética aqui se desloca pela trajetória circular. Tá? Então, a gente pode determinar uma função horária para esse movimento aqui da bolinha preta, observando aí o comportamento dessa bolinha vermelha. Tá? Ao fazer isso, a gente elimina a necessidade aí de fazer aquela conta que eu falei da equação diferencial. Tá? Então, você não precisa resolver uma equação diferencial para descobrir a função horária da posição dessa bolinha preta aqui. Tá? Você pode fazer essa analogia, né, do movimento harmônico simples como sendo a projeção de um movimento circular uniforme. Tá? Então, para isso, para a gente entender de que maneira que a gente faz essa conta, nessa analogia, eu vou abrir aqui um outro material, que eu fiz à mão ainda há pouco.
para a gente entender como é que funciona essa questão da projeção. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Eu acho que está dando para vocês verem bem aí, né? Você tem aqui uma circunferência, tá? Essa circunferência, ela está aqui com a origem, o centro dela bem em cima da origem do sistema cartesiano XY, tá? Aqui tem um ângulozinho que eu chamei de ângulo θ, tá? Eu quero determinar uma forma de calcular o valor de x, né? Dado que essa bolinha ela está aqui nessa circunferência, como é que eu faço para descobrir o valor desse segmento x aqui? O raio da circunferência é um raio A. Eu coloquei A já para equivaler aí à amplitude, né? Então é o seguinte, quando essa bolinha está exatamente nessa posição, se eu quero descobrir o valor desse x, dessa projeção aqui na horizontal, eu vou recorrer aí às funções trigonométricas, né? Então, se eu lembrar da definição de cosseno de um ângulo θ, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, esse eixo, esse cateto aqui, que é o cateto X, é o que a gente chama de cateto adjacente. É aquele cateto que forma o ângulo θ com a hipotenusa A. E a gente tem um cateto oposto, que é o Y, né? Então, esses dois catetos e a hipotenusa A, elas formam um triângulo retângulo. A gente aprendeu já, vocês já devem ter aprendido, que o cosseno desse ângulo θ, dessa abertura θ aqui, por definição é o cateto adjacente, ou seja, o valor de x, dessa projeção x, dividido pela hipotenusa A. Tá? Então, se eu pego essa hipotenusa A e passo multiplicando o cosseno de θ, eu tenho que esse x aqui, ó, esse segmento x, vai valer A, que é o raio da circunferência, né, vezes o cosseno de θ. Tá? Então, a projeção desse segmento A na horizontal, no eixo x, é o valor do segmento A multiplicado pelo cosseno desse ângulo θ. Tá? Então, a projeção ao longo do eixo x é sempre a amplitude, né, o raio da circunferência, vezes o cosseno do ângulo que está aqui formado, né, entre a amplitude, que é a hipotenusa, e o cateto adjacente, que é a projeção do meu movimento aí, tá? Da mesma forma, o seno dá para a gente o valor da projeção em y. Mas essa projeção em y aqui, a gente não vai precisar se preocupar com ela, não, porque a gente está avaliando só o movimento na horizontal, né, de uma sombra que está se deslocando aqui ao longo do eixo x. Tá? Então, pela definição de seno, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o y vai ser a amplitude A multiplicado pelo seno. Você passa para lá multiplicando. Então, essa projeção vertical é A seno de θ. A projeção horizontal é A cosseno de θ. Tá? Então, aqui eu tenho um desenho que está mostrando o comportamento de um objeto que está circulando, né? Está em movimento circular uniforme. Mas aqui eu tenho uma foto, eu tenho um instantâneo desse movimento. Então, esse ângulo θ aqui, ele está fixo, tá? Mas esse movimento aqui, ele está ocorrendo. Então, conforme o tempo passa, esse ângulo θ, ele está variando, tá? Então, a regra de variação desse ângulo θ está dado aqui, ó. O ângulo θ varia de acordo com essa expressãozinha que a gente está vendo. Você tem uma taxa de variação, a gente chama de velocidade angular ou de frequência angular. Aqui você tem o t, que representa o tempo, e aqui você tem uma constante que representa o valor desse ângulo, né, no instante inicial. Tá? Se eu fizer t igual a zero aqui, esse termo aqui some, né? E aí você tem θ, esse θ aqui, igual a delta, que é essa figurinha que está aqui. Tá? Então, no instante zero, se eu fizer t igual a zero, esse θ vale delta. Pode ser, por exemplo, 30 graus. Tá? E aí, conforme o tempo passa, se eu for pegando valores diferentes para o t e for colocando aqui, o que vai acontecer é que esse θ ele vai estar variando conforme o tempo passa. Tá?
Então, inicialmente, o valor do θ é delta, no instante zero. Mas conforme o tempo passa, o valor do θ vai ser esse delta mais um incremento aí que está dependendo do tempo. Então, ou seja, conforme o tempo passa, esse ângulo aqui está se abrindo. Tá? Conforme o tempo passa, esse ângulo está se abrindo. Com a abertura desse ângulo, você tem o movimento dessa bolinha, e aí você tem a variação na posição aqui da projeção. Tá? Então, se eu pegar essa relação aqui para θ e colocar dentro desse primeiro resultado que a gente obteve aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa expressão que está aqui embaixo, né? Ó, o x, a projeção, né, desse movimento circular uniforme, é a amplitude vezes o cosseno desse ângulo θ, que varia de acordo com essa regra que a gente está vendo aqui. Tá ok? Então, essa é a função horária para a posição da projeção desse movimento circular uniforme. Ou seja, é a função horária para o movimento harmônico simples que está acontecendo aqui ao longo do eixo X. Né? Quem é que está realizando esse movimento harmônico simples? Aqui, no caso desse exemplo que a gente está vendo, é a projeção, né, dessa bolinha nessa reta horizontal. Tá bom? Poderia ser um objeto ligado a uma mola, como a gente viu lá no início. Tá? Então, essa regra que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de função horária para a posição do movimento harmônico simples. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma constante A. O que é essa constante A? É a amplitude desse movimento, ou seja, é a distância máxima que o objeto pode ter em relação à posição de equilíbrio. Nesse caso, é a origem aqui do sistema de eixos coordenados. Tá? Então, a amplitude, no caso, é o raio desse círculo. Tá? É a distância que separa esse ponto, que é a origem do sistema, até esse ponto aqui da circunferência. Essa é a amplitude. Então, é uma constante aí do movimento. Uma outra constante que a gente tem aí é esse ômega. Essa letra aqui é o ômega, tá? O que é o ômega? O ômega é a taxa de variação desse ângulo conforme o tempo passa. Tá? Então, digamos que esse ômega aqui seja um ômega de pi radianos por segundo. A unidade é radianos por segundo. Significa que a cada intervalo de tempo, esse ângulo θ aqui, a cada intervalo de 1 segundo, né? Esse ângulo θ aqui aumenta de pi radianos. Tá? Então, esse ômega é a taxa de variação desse ângulo aqui conforme o movimento vai acontecendo. Tá? E o delta é o que a gente chama de constante de fase. É tudo isso que está dentro do argumento do cosseno aqui é uma fase, é a fase, no caso. Né? O delta é a constante de fase, ou fase inicial. Tá? É o valor, né, que esse argumento do cosseno tem quando esse t vale exatamente zero. Né? Se eu fizer t igual a zero, né, qualquer coisa vezes zero é zero, zero mais delta dá delta. Tá? Então, esse delta ele é o valor do argumento, disso tudo que está dentro do parêntese, quando esse tempo vale zero. Tá? Então, a gente chama isso de fase inicial ou constante de fase. Beleza? É um ângulo, né? É um ângulo. Tá? E ângulo a gente mede em radianos. Tá? A gente vai estar sempre usando o ângulo em radianos. Raramente a gente vai medir ou se referir a ângulo em graus. A gente fala muito em ângulo em radianos porque é a forma mais fácil de trabalhar aí na matemática com a definição de ângulo. Tá? Depois eu posso até dar para vocês aí, né, como é que a gente define ângulo em radianos. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí alguma coisa. Tá? Então, o resumo aí do que eu falei. Essa regra que está aqui, ó, x igual a A cosseno de ômega t mais delta, isso é a função horária para a posição do movimento harmônico simples. Tá? Então, vamos voltar para o slide aqui. Esse objeto que está oscilando entre os extremos aqui, né, na horizontal, na linha reta horizontal, a regra que dá para você a posição conforme o tempo passa
é essa regra que a gente acabou de ver. Está escrito aqui, tá vendo? X de t, né? O x é uma função do tempo, depende do t. Para cada valor de t que eu escolher, eu vou ter um valor de x correspondente. E aí, esse x de t, essa regra é a função horária para a posição do movimento harmônico simples. Tá? E daí eu posso obter a velocidade e a aceleração desse movimento. Se eu fizer uma análise aqui desse movimento circular, né, a partir da análise do movimento circular, eu posso também chegar nas regras para velocidade e aceleração. Só que aí essa análise começa a ser complicada demais. Tem muito vetor desenhado aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: dado que eu tenho essa regra para posição em função do tempo, qual que é a regra para velocidade em função do tempo? É essa regra derivada, né, no tempo. Vocês devem ter aprendido aí no cálculo 1. Se não aprenderam ainda, vão aprender no cálculo 1, que quando você tem uma função para posição, ao derivar essa função, a derivada da função posição, dá a função velocidade. Né? E se você derivar a função velocidade, você obtém a função aceleração. Tá? Então, dessa expressão aqui, para a função horária da posição, você obtém essa expressão aqui, né, para a velocidade daquele movimento e essa expressão aqui para a aceleração daquele movimento. Tá? Então, seno e cosseno, quando você deriva, dá sempre... Você tem a função cosseno. Deriva, parece um seno. Deriva de novo, parece um cosseno. E se for fazendo derivada de seno e cosseno, a derivada de cosseno é seno, de seno é cosseno. Tem aí a questão do sinal, né? Isso aí vocês vão aprender com calma lá no cálculo, tá? Aqui, como você tem uma função composta, também tem que usar a regra da cadeia aí e tal. Vocês vão aprender com calma lá. Para a gente não vai ser muito importante saber fazer as regras de derivação, não, porque a gente só vai usar essas fórmulas aqui mesmo, tá? Então, a gente tendo as fórmulas, não precisa se preocupar com essa coisa de ainda não ter aprendido o cálculo, tá? Então, o que é importante a gente saber aí é que essa é a regra da função horária da posição. Essas outras duas aqui, caso a gente venha a usar, né, vai ser passado, vai ser dado para vocês, tá? Deixa eu ver que horas são. Falta 4 minutos, tá? Então, eu queria só colocar uma observação, que é a seguinte. Eu já que vocês tenham entendido aí, tá? Essa regra aqui, para a função horária, para a posição do movimento harmônico simples, eu acho que vocês devem entender, né, o que é uma função horária. Tá? Então, a função horária é aquela regra que se você joga aqui dentro o t, o instante de tempo, o valor de x que você obtém é precisamente a posição que o objeto vai estar ocupando naquele instante de tempo que você escolheu, tá? O A é uma constante, é um número conhecido. O ômega é uma constante, também é um número conhecido. O delta é uma constante, também é um número conhecido. Então, se você escolhe um valor para o t, tudo isso aqui é número, aí você faz a conta e dá um valor para o x. Esse valor de x é a posição que o objeto vai estar ocupando. Tá? Mas na hora que a gente for resolver exercício, eu vou explicar melhor aí essa definição aqui de velocidade angular. Tá? A velocidade angular corresponde a um ângulo dado de uma volta completa dividido pelo período. Tá? Então, é 2π sobre t. Vou deixar isso para a próxima aula para a gente entrar em detalhes aí sobre essa fórmula, sobre essa expressão. Na aula que vem, a gente vai fazer uns exercícios sobre isso. E aí, então, enquanto a gente vai fazendo o exercício, essas ideias elas vão ficando mais claras. Tá? Eu só queria colocar aqui uma observação que é a seguinte. Do mesmo jeito que a gente escreve a função horária para a posição em termos do cosseno, a gente pode escrever a função horária para a posição também em termos do seno. Não tem problema, tá? Eu escrever x de t igual a seno de ômega t mais delta, tá? O que diferencia o seno do cosseno é só o valor dessa constante delta aqui, tá? Se eu passo do cosseno para o seno, se eu quero trocar, né, a função cosseno pela função seno, tudo que eu tenho que fazer é mexer no valor dessa constante delta, tá? De acordo com a seguinte regra que a gente vai ver aqui agora. Tá? Deixa
eu abrir aqui, né? Ó, essa relação trigonométrica aqui, tá? Ela vale para qualquer valor de ângulo que eu escolher aqui para o valor de θ, tá? Então, toda vez que você tem o cosseno de um ângulo θ, o cosseno de um ângulo θ é exatamente igual ao seno desse ângulo θ somado com π sobre 2. O que é π sobre 2? Isso aqui está em radianos, tá? Π sobre 2 é 90 graus, tá? Vocês devem saber, ou se não souberam, depois a gente discute isso. Se vocês não sabem, depois a gente discute isso. O ângulo dado em radianos, a correspondência com o ângulo dado em graus é essa. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus, tá? Então, se eu pego π e divido por 2, é a metade de 180, que é 90, tá? Então, se eu pego π, multiplico por 3 e divido por 2, dá 270. Se eu pego π e multiplico por 2, né, 180 vezes 2, 360. Tá? Então, a maneira como a gente vai se referir a ângulo aí é sempre em radianos, tá? Então, se eu tenho o cosseno de um ângulo θ, o cosseno de um ângulo θ é exatamente igual ao seno do ângulo θ mais π sobre 2, mais 90 graus, tá? Vamos ver como é que isso funciona mesmo, ó. Vamos supor que eu tenha um ângulo θ igual a 0 graus, tá? Se eu colocar 0 no lugar de θ, o que vai dar aqui no argumento do seno? 0 mais π sobre 2 é π sobre 2, tá? Então, o seno de π sobre 2, o seno de 90, tem que ser igual ao cosseno de 0, porque aqui dentro do argumento do cosseno está só o ângulo θ. Eu escolhi o valor 0 para o ângulo θ, tá? Então, o seno de π sobre 2, o seno de 90 graus, é o cosseno de 0 graus, tá? Isso é verdade. Vocês podem calcular aí, pode botar aí na calculadora para testar, né, para ver se eu estou falando verdade ou não. Então, 90 graus, o seno de 90 graus é exatamente igual ao cosseno de 0 graus, tá? Agora, se eu pegar um outro valor para o θ, vamos pegar, por exemplo, π sobre 2. Se eu coloco π sobre 2 aqui no lugar de θ, π sobre 2 mais π sobre 2, né, é igual a π. Metade mais metade dá 1 inteiro, né? Então, o seno de π tem que ser igual ao cosseno do ângulo aí que eu escolhi, que é o ângulo π sobre 2. Tá? Então, o cosseno de 90 graus, que é 0, é igual ao seno de 180 graus, também é 0. Tá? Então, essa regra aqui, ela vale sempre. Qualquer valor de θ que eu escolher, né, o cosseno de θ é igual ao seno de θ mais 90 graus, tá? E aí tem outros exemplos aqui que vocês podem olhar aí com calma depois, tá? Então é o seguinte, se você tem, vamos analisar essa expressão aqui, tá? Ó, você tem uma função horária para a posição de movimento circular uniforme, dado em termos do cosseno, tá vendo? Ó, a amplitude aqui é 5, tá? A frequência angular, o ômega, é 120 π, e o delta, a constante de fase, é π sobre 2. Tá? Então, se eu quiser passar do cosseno para o seno, eu posso fazer isso sem nenhum problema. É só eu fazer a adequação aqui do argumento da minha função trigonométrica. Tá? Então, quando eu tenho o cosseno, eu tenho um certo ângulo θ. Se eu quiser passar para o seno, eu tenho que pegar esse mesmo ângulo θ e somar π sobre 2. Tá vendo? Então, ó, com cosseno, o meu delta vale π sobre 2. Com o seno, vai ser π sobre 2 mais π sobre 2. Mais esse π sobre 2 aqui. Tá? Então, π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Tá? Então, essas duas expressões aqui, ó, usando o cosseno e usando o seno, elas são rigorosamente a mesma função. Tá? Elas são rigorosamente a mesma função, porque a diferença entre uma e outra é esse 2π, que como a gente já viu aqui anteriormente, né, o cosseno de θ é igual ao seno de θ mais 2π, mais π sobre 2. Tá? Então, se eu escolho um valor de t e coloco aqui, e coloco o mesmo valor de t aqui, o valor de x que eu vou obter nos dois casos é precisamente o mesmo, qualquer que seja o t que eu escolha. Tá? Isso porque essas duas funções, elas são rigorosamente a mesma. Tá? Então, eu posso escrever uma função horária tanto em termos do cosseno, como em termos do seno. Tá? Então, voltando aqui.
para acabar. Você pode escrever a função horária do movimento uniforme, do movimento harmônico simples em termos do cosseno, tá? Aí a velocidade é dada em termos do seno e a aceleração do cosseno. Ou então, se você quiser, opa, você também pode escrever a função horária da posição de um movimento harmônico simples em termos da função seno, tá? E aí a velocidade vai ser dada em termos do cosseno e a aceleração em termos do seno, tá bom? O que muda dessa expressão aqui, onde eu tenho o seno, para aquela onde eu tenho o cosseno? O que muda é o valor desse delta, tá? Entre um e o outro tem a diferença aí de π sobre 2, ok? A gente vai começar a falar de ondas e vou deixar para a próxima aula, tá? Então, resumidamente, é isso que a gente tem aí para saber a respeito do movimento harmônico simples. É um assunto que a gente precisa conhecer para poder entrar lá nas ondas logo mais, tá? Na aula que vem, na aula da semana que vem, não, na aula de quinta-feira, a gente vai fazer aí uns exercícios a respeito disso aí que eu estou falando, que eu falei na aula de hoje aqui, tá? É muita informação, mas o tempo é curto, a gente precisa correr mesmo para passar tudo que tem aí. Na hora que a gente for fazer a... Eu já passei já o link da presença já, né? Vou pegar aqui de novo. Então é isso, a gente vai fazer uns exercícios sobre esse assunto de movimento harmônico simples na quinta-feira. Na sexta-feira a gente já vai começar a falar sobre ondas, tá? Se tiverem alguma dúvida aí sobre o que eu falei aqui na aula, vocês podem perguntar aí, estou à disposição. Eu vou colocar lá para vocês na plataforma a atividade que vai valer nota. Tá lá para começar no dia 15, né? Eu acho que é segunda-feira. Mas, se por acaso a gente tiver que passar um pouco mais para frente, né, já que eu não consegui dar a aula na semana passada, então pode ser que a gente atrase aí um pouquinho o conteúdo, e aí pode ser que a gente atrase um pouquinho também o início da atividade. Aí, se atrasar um pouquinho, né, o prazo de entrega também vai ser postergado aí, tá? Então, se eu colocar 3 dias depois do que eu combinei, para começar, o prazo para entrega, para terminar, né, para fechar a atividade, também vai ser postergado em 3 dias. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí alguma coisa da aula de hoje. Tá? É muita informação, mas tem que ser assim, porque senão a gente não dá o conteúdo todo. Essa disciplina ela tem muito conteúdo para dar. Então, a gente não pode perder muito tempo, não. Tá? Leiam aí esses slides, tá? Se tiverem dúvida aí, podem mandar a dúvida no meu... naquela sala de perguntas lá da plataforma, né, do fórum de discussão, ou então pode mandar pelo WhatsApp, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite. Se não tiverem dúvidas, já estão liberados já. Na aula que vem, a gente fazendo, na aula de quinta-feira, a gente fazendo os exercícios, talvez essas informações da aula de hoje elas vão ficar mais claras, tá?